Fala, galerinha! Temos aqui uma questão sobre sequência. A pergunta é a seguinte: qual é o próximo número na seguinte sequência? 2, 4, 6, 8 e assim por diante. Vamos pegar e denominar essa sequência como A. E aí a gente tem 2, 4, 6, 8 e assim por diante. Então a gente coloca uma reticência aqui porque a gente sabe que essa sequência continua. Então, a partir daqui, a gente vai elaborar alguns pensamentos, a gente vai exercitar, na verdade. A gente sabe que essa sequência se comporta como um APA, onde do primeiro número para o segundo eu tenho uma soma de 2 unidades, do segundo para o terceiro a gente tem uma soma de 2 unidades também, e do terceiro para o quarto a gente também tem uma soma de mais 2 unidades. Então esse somatório ao longo do tempo, ele se comporta sempre somando mais 2 unidades. Então a gente sabe que isso é um comportamento padrão de um APA. Na sequência, o que a gente sempre sabe que a gente precisa executar em qualquer tipo de progressão? Primeiro, identificar a razão. A razão da sequência é sempre uma subtração ou a diferença entre o número sucessor com o seu antecessor. Então, o sucessor é o número 4 nessa sequência e o antecessor é o número 2. Então, se a gente faz a subtração 4 por 2, a gente tem o número 2. Ou, como a gente possa reescrever também, mais 2, uma vez que esse 2 positivo indica uma soma progressiva, então essa razão é crescente. E esse sinal indica esse crescimento dessa sequência, tá bom? Então a gente tem que a razão é mais 2. Tendo descoberto essa razão, a gente sabe que se essa razão é mais 2, o próximo número, em tese, seria 10, porque a gente sabe que é 8 mais 2. Só que, com o objetivo da gente exercitar a fórmula do termo geral de um APA, que é AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R, com o objetivo da gente exercitar essa expressão, a gente vai substituir. Então, como a gente sabe que A é um algarismo e N é o de interesse, que é o quinto termo dessa PA, porque essa pergunta ela pede o seguinte. Então, a gente já tem 1, 2, 3, 4, o seguinte seria o 5. Então, a gente tem A5 é igual a 1, que é o primeiro termo, que no caso é o 2, mais N, que é a posição desse número, menos 1, no caso a quinta posição menos 1, vezes R, que no caso seria o 2. Na sequência, o que a gente vai fazer? A5 nada mais é do que o primeiro termo, que é o 2, mais 5 menos 1, 4, vezes 2. A gente vai executar, no caso aqui, a operação de multiplicação, mantém o 2, 4 vezes 2, 8. Então, a gente sabe que o A5 nada mais é do que 2 mais 8, que é 10. Logo, o quinto termo dessa PA é o número 10. E se a gente fosse reescrever esse quinto termo, seria 2, 4, 6, 8, 10. E assim sucessivamente, porque essa PA continua. Então, com o objetivo de exercitar a fórmula do termo geral de qualquer progressão aritmética, qualquer sequência que se comporte como uma progressão aritmética, e também de lembrar como é que a gente verifica a razão de crescimento ou decrescimento de uma sequência, no caso de uma PA, a gente elaborou essa questão dessa forma, com esse tipo de resolução. Essa resolução poderia ser bem mais dinâmica, porém, passo a passo, fazendo os exercícios, ela permite com que a gente observe alguns quesitos que estão inerentes a um APA. Tranquilo? Somando, multiplicando e dividindo conhecimentos por aí.